Falar sobre o fenômeno de pessoas pobres votando em partidos ou candidatos de direita envolve apontar a contradição entre os interesses econômicos dessas pessoas e as políticas geralmente promovidas pela direita. Políticas de austeridade, cortes em programas sociais e favorecimento de grandes corporações são exemplos de medidas típicas da direita que tendem a impactar negativamente a vida dos mais pobres. Votar em candidatos que promovem tais políticas pode ser visto como um ato contrário ao próprio bem-estar, especialmente quando feito sob a influência de discursos que exploram medos, preconceitos ou ilusões de mobilidade social. Esse paradoxo reflete a eficácia da retórica política em desviar a atenção das reais causas da desigualdade e em dividir os trabalhadores em questões que não resolvem suas necessidades fundamentais. Desinformação e manipulação midiática. Em muitas sociedades, os meios de comunicação de massa são controlados por grandes conglomerados empresariais, que têm interesses alinhados com elites econômicas e políticas. Isso resulta em uma cobertura enviesada das eleições, onde candidatos ricos ou empresariais são apresentados como a melhor opção, enquanto candidatos populares ou progressistas são marginalizados ou demonizados. A propaganda política também pode simplificar questões complexas, oferecendo soluções aparentemente fáceis para problemas estruturais profundos, como o desemprego e a pobreza. Esse ambiente de desinformação cria uma barreira para que os eleitores façam escolhas verdadeiramente informadas. Identificação com o sucesso e o ideal de ascensão social. Em sociedades fortemente influenciadas pelo mito do self-made man e do empreendedorismo, muitos eleitores de baixa renda veem nos empresários e ricos exemplos de sucesso a serem seguidos. Eles acreditam que esses candidatos têm a fórmula para que todos possam ascender socialmente, ignorando que o sucesso dessas elites muitas vezes depende de políticas que perpetuam as desigualdades. Essa identificação com o sucesso cria uma dissonância cognitiva, onde o eleitor acredita que votar em alguém rico o aproxima desse ideal, mesmo que as políticas implementadas não favoreçam a mobilidade social. Falta de alternativas viáveis e o sistema eleitoral. Os sistemas eleitorais em muitos países favorecem candidatos com grandes recursos financeiros, seja através de financiamento privado de campanhas ou pela visibilidade midiática desproporcional. Partidos e candidatos que realmente representam as classes trabalhadoras frequentemente enfrentam dificuldades em alcançar os eleitores devido à falta de recursos. Além disso, o financiamento privado de campanhas cria uma dependência dos políticos em relação às elites econômicas, limitando a capacidade de implementar políticas que beneficiem a maioria. Cultura política, capital social e clientelismo. Em diversas sociedades, a cultura política está enraizada em práticas de clientelismo, onde os eleitores são recompensados com favores pessoais ou benefícios imediatos em troca de votos. Isso perpetua o ciclo de pobreza e dependência, onde as classes mais baixas continuam a apoiar candidatos que não promovem mudanças estruturais, mas garantem pequenos ganhos individuais. Além disso, a deferência a figuras de autoridade e poder é uma característica comum em culturas políticas mais conservadoras, onde candidatos ricos são vistos como líderes naturais, devido à sua posição social. Medo da mudança e a narrativa antissocialista. Muitas campanhas políticas de candidatos ricos ou empresariais utilizam o medo da mudança para manter o status quo. A narrativa de que políticas redistributivas, como aumento de impostos para os ricos ou ampliação dos direitos sociais, levarão ao caos econômico ou à perda de empregos, é uma tática comum. Religião como ferramenta de manipulação. A religião, em muitos contextos, é usada como uma poderosa ferramenta de manipulação política. Em diversas sociedades, líderes religiosos têm grande influência sobre seus seguidores e, em muitos casos, fazem alianças com elites políticas e econômicas. Que Jesus Cristo, Senhor, dará a este homem a vitória no primeiro turno, se Deus assim permitir.
Esses líderes podem usar preceitos religiosos para justificar a desigualdade social como algo natural ou divino, e para promover candidatos que se alinhem com uma agenda moral conservadora, mesmo que essa agenda não beneficie diretamente os pobres. No Brasil, por exemplo, algumas igrejas evangélicas, especialmente as neopentecostais, têm grande influência política. Líderes dessas igrejas frequentemente fazem campanha para candidatos que promovem uma agenda conservadora, baseada em valores religiosos, como a oposição ao aborto e ao casamento igualitário, ao mesmo tempo em que defendem políticas econômicas neoliberais que beneficiam as elites. Para muitos fiéis, a orientação política de seus líderes religiosos é vista como uma extensão de sua fé, o que faz com que votem em candidatos que não defendem seus interesses econômicos. Narrativas religiosas e justiça social. A religião também pode ser usada para perpetuar a ideia de que a pobreza é uma prova de fé ou uma condição a ser aceita passivamente, o que desestimula a organização política e a luta por direitos sociais. Mensagens como "sofrer na terra para ser recompensado no céu" ou "a caridade é suficiente para aliviar a pobreza" desviam o foco de soluções estruturais, mantendo o status quo. Após analisarmos as causas a fim de tentar entender por que tantas pessoas pobres e marginalizadas votam em candidatos e partidos da direita, passamos agora a apontar possíveis soluções. Educação política. Para combater a desinformação e a manipulação, é essencial investir em educação política que vá além do ensino formal. Isso pode incluir programas de educação popular, promovidos por organizações da sociedade civil, que ensinem os eleitores a identificar fake news, analisar criticamente as propostas dos candidatos e entender o impacto de suas escolhas eleitorais. Fortalecimento de candidatos populares e reformas políticas. É necessário fortalecer partidos e movimentos que representem genuinamente os interesses das classes populares. E isso pode ser feito através de reformas eleitorais que garantam financiamento público de campanhas e limites rigorosos para doações privadas. Além disso, sistemas de representação proporcional podem ajudar a garantir que vozes minoritárias, como trabalhadores e grupos marginalizados, tenham representação adequada no processo político. Transparência e controle social. Fortalecer os mecanismos de transparência e de controle social é essencial para garantir que os eleitores possam monitorar as ações dos eleitos. Ferramentas como portais de transparência, fiscalização independente e participação direta em processos decisórios, como audiências públicas, podem ajudar a reduzir a influência desproporcional das elites econômicas. Além disso, apoiar financeiramente mídias alternativas, especialmente as comunitárias e independentes, pode ampliar o acesso a informações que desafiem o status quo. Reforma da mídia e promoção da mídia independente. Uma mídia independente e diversa é crucial para combater a manipulação e a desinformação. Reformas que promovam a pluralidade dos meios de comunicação, impedindo a concentração de propriedade nas mãos de poucos, são necessárias para garantir que diferentes perspectivas tenham voz no debate público. Religião e política. Separação e respeito ao Estado laico. Embora a religião tenha um papel importante na vida de muitas pessoas, é crucial que o Estado mantenha uma separação clara entre religião e política. Isso inclui a aplicação rigorosa do princípio do laicismo, garantindo que líderes religiosos não utilizem suas plataformas para manipular o voto ou promover candidatos de maneira desonesta. Além disso, incentivar o diálogo dentro das comunidades religiosas sobre justiça social, a partir de uma perspectiva crítica e inclusiva, pode ajudar a diminuir a influência de discursos religiosos que perpetuam a desigualdade. Empoderamento comunitário e ação coletiva. Por fim, uma solução de longo prazo envolve o empoderamento das comunidades de baixa renda através da organização e ação coletiva. Movimentos sociais, sindicatos e organizações comunitárias
podem desempenhar um papel crucial na conscientização política, na defesa de direitos e na promoção de candidatos que realmente representem os interesses populares. O fortalecimento desses movimentos pode criar uma base de poder alternativa às elites econômicas, permitindo que as classes trabalhadoras e marginalizadas tenham voz ativa no processo político. A combinação de desinformação, falta de alternativas, manipulação religiosa e uma cultura política que valoriza o poder econômico cria um ambiente onde eleitores de baixa renda muitas vezes votam em candidatos que não representam seus interesses. No entanto, soluções existem e envolvem uma abordagem integrada, que vai desde a educação política até reformas institucionais profundas. Apenas através de uma mobilização consciente e informada, as classes populares poderão eleger representantes que realmente promovam políticas públicas voltadas para a justiça social e a redução das desigualdades.